Existe uma regra na colorimetria que funciona assim. Quando você quer, por exemplo, reproduzir um tubo de coloração, deixa eu pegar um tubo de coloração aqui como exemplo para nós. Peraí. Por exemplo, gente, o 641. Isso aqui é um tubo de coloração, certo? Eu quero explicar uma coisa para vocês que aconteceram duas perguntas iguais no post que eu fiz hoje. No post que eu fiz um castanho canela, né? Então, existe uma regra para fabricar, você reproduzir um tubo de coloração. Existe uma regra para você conseguir reproduzir uma réplica fiel de um tubo de coloração com uma numeração, como nesse caso aqui o 641. Poderia ser um 812, poderia ser um 743, mas eu peguei esse como exemplo, tá? Então, você tem aqui um 641, certo? Hoje, na matização, eu fiz uma fórmula 677 e 844. Eu usei 15 gramas desse, não foi 10. Eu usei 10 gramas desse e 5 gramas desse. Se eu não me engano, foi isso. Foi isso mesmo. Aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pessoal, não tô... Isso, exatamente isso, Rose. Exatamente isso que eu quero explicar. Tá? Então, pessoal... Opa, desculpa, tá descentralizado aqui. Então, pessoal... Aí, eu ensino para os meus alunos uma regra da colorimetria que é assim... Quando você quer fabricar um tubo de coloração pronto, uma réplica do tubo, você precisa levar em consideração algumas regras para você não fabricar errado, tá? Por exemplo, digamos que você queira fabricar esse tubo de coloração 641 e você tem lá no seu estoque um 6.4 e um 6.1. Você tendo o 6.4 e o 6.1, você pode fabricar um 641, tá? Por quê? Porque você tem o acobreado e tem o cinza. A grande maioria das colorações vem com uma divisão de 70% para a primeira nuance e 30% para a segunda nuance. Por exemplo, se você juntar 64 mais 61, você não vai ter o 641. Porque você precisa respeitar a primeira nuance, vai ter uma proporção a mais do que a segunda, ela vai estar em mais evidência. Algumas marcas de coloração variam um pouco isso daqui, mas na grande maioria é essa divisão, tá, gente? 70 e 30, que seria o padrão mesmo da composição de um tubo de coloração. Ou seja, dentro de um tubo, desse tubo aqui de coloração, eu tenho 70% dessa nuance e 30% dessa nuance. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Opa, estão todo mundo se mantendo aqui. Oi, Valquíria. Ai, Valquíria, é bem a sua pergunta que eu vou responder, tá? É bem a sua pergunta que eu vou responder, tá bom, Valquíria? Então, assim, quando você precisa reproduzir uma réplica de um tubo, uma réplica, você vai respeitar essas proporções, você precisa ter exatamente as cores envolvidas na altura de base. Nesse caso, como você faria? Se você pegar metade, 50% e 50%, você não vai conseguir reproduzir um tubo de coloração onde a primeira nuance abrange 70% e a segunda nuance abrange 30%. Como você faria? Você quer fabricar 60 gramas? Você vai fazer, existe uma fórmula que seria
G vezes 7, G vezes 3, que é quantidade em grama vezes 7, quantidade em grama vezes 3. Você faria quantidade em grama, nesse caso é 60, porque você quer fabricar 60, vezes 7. O 7 corresponde a qual nuance? A primeira. Essa aqui é a primeira nuance, essa daqui é a segunda nuance, certo? Então, G é a quantidade de gramas que você vai fabricar. Nesse caso, o meu G é representado pelo 6, tá? Que a gente vai simplificar aqui. Então, 6 vezes 7, 42. Eu vou colocar 42 gramas de 6,4. 6 vezes 3, 18 gramas de 6,1. Reparem, gente, que aqui eu consegui fabricar as minhas 60 gramas e o meu 6,4 abrange os 70%. E as minhas 18 gramas de 6,1 abrange os meus 30%. Até aí, ok? Isso aqui é sobre a fabricação de um tubo de coloração. Exatamente, Rose. Tá? Nós estamos fabricando um tubo de coloração. Então, gente, dessa maneira eu respeitei a quantidade de 70 e 30 dentro de um tubo. Se eu quisesse, sei lá, vamos dizer 40 gramas, vamos mudar aqui o nosso G? Então, o meu G passa a ser 4. Então, 7 vezes 4, eu usaria 28 gramas para minha primeira nuance. E 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, 12. E 12 gramas para minha segunda nuance. Vamos somar isso daqui para ver se dá 40? 8 mais 2, 10, 2 mais 1, 3, com 1, 4. Eu fabriquei exatamente as 40 gramas, respeitando uma quantidade de 70% para a primeira nuance e 30% para a segunda nuance. Eu reproduzi uma réplica de tubo de coloração, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio, Valquíria, a pergunta que você fez no meu post, tá? Vamos entender melhor isso daqui? Aí, gente, para você fabricar essas bases tem também outra regra. Existe uma regra para bases iguais, você tem que usar nuances diferentes. Para nuances diferentes, as bases devem ser iguais. Isso aqui, gente, para fabricação de réplica de tubo de coloração é regra, tá? É regra. Quando você quer, por exemplo, no caso que a gente fez o 6,4, 6,1, eu tinha bases iguais e nuances diferentes. Eu estava dentro da regra, certo? Agora, tem uma questão que eu ensino para os meus alunos que não pode ser usada, que é para bases diferentes, nuances diferentes. Como, por exemplo, colocaria aqui o quê? Eu colocaria um 5 e um 7, por exemplo. Só para vocês entenderem. Eu colocaria aqui um 5,4 e um 7,1, por exemplo. Tá? Deixa eu mudar para ficar mais evidente ainda. Eu colocaria um 7,4 e um 5,1. Reparem que aqui, agora, se eu juntar o 7 com o 5, que base que eu tenho? Vou esperar alguém responder. Se eu juntar em proporções iguais o 7 com o 5, as bases, o 7 com o 5, que base que eu vou ter? Base, falando-se de base. Alguém pode me responder? Ô Aninha, você chegou, meu amor? Tô vendo a Ju. Ô, meu aluno não vai lhe responder, não.
Tem muito aluno meu aqui. Aí de Alice Verônica é 6, Sandra Moraes 6. Isso, 6, exatamente. Somando 7 mais 5 dá 12 dividido por 2, porque eu estou usando duas potências diferentes. Eu vou ter uma base 6. Eu não tenho 4 e não tenho 1 aqui? Não tenho 4 e 1, eu não poderia fazer também o meu 6,41, gente? O que vocês acham? Eu não poderia? O que vocês me dizem? Todo mundo respondendo 6. Aí, gente, eu pergunto para vocês. Eu tenho, para a fabricação do meu 6,41, eu tenho aqui o 4 e eu tenho um 1 nas minhas nuances. Eu posso, com a mistura dessas duas colorações, fazer o meu 6,41? Será que eu posso? Vamos ver quem me responde sim ou não, gente. Posso ou não posso? 6,41 ou 6,14? Diz a Leide. Como é que você vai determinar se vai ser 6,41 ou 6,14? Aí que tá o X da questão. Como é que você vai conseguir colocar 70% e 30% aqui? Você vai pegar 70% desse e 30% desse? Você já não vai ter a base, aí você já não fabrica a base. Aqui já está uma resposta por que não pode. Porque se eu quiser respeitar os 70% e os 30%, eu já vou ter que pegar proporções diferentes e não meio a meio, certo? Então, se eu pegar 70% de 7 e 30% de 5, eu já não fabrico a base 6. Eu já vou fugir da base. Agora, se eu prestar atenção nas nuances, eu fujo da base. Se eu prestar atenção na base, eu fujo da nuance. Então, gente, não pode. E eu ensino isso para os meus alunos e eu explico por quê. Outra questão que não pode, mesmo que você colocasse lá meio a meio, você colocasse metade e metade, vamos entender uma coisa. Se você colocasse lá metade de 7,4 mais metade de 5,1 e dissesse para mim que isso aqui dava um 6,41, não dá. Por quê? Vamos raciocinar, para quem conhece a regra dos 11, a regra dos 11, ela dá uma noção de quantidade de reflexo contida dentro de um tubo, ok? Só pela regra dos 11, já dá para entender que quando você usa bases diferentes para nuances diferentes, você não vai conseguir um resultado que você deseja. Por quê? Porque esse 7 aqui, qual que é a concentração de acobreado que esse 7 carrega? Ele carrega aproximadamente 4 gramas de acobreado, segundo a regra dos 11, tá? Mas pela regra dos 11 a gente pode entender essa escala tonal de força de pigmento, tá bom? De reflexo. O 5.1, o 5 tem 6 gramas de pigmento acinzentado dentro dessa base 5. Então, reparando que eu tenho menos acobreado para mais cinza. Então, e se eu quero 6,41, que é mais acobreado e menos cinza? Vocês viram por que não dá para você fabricar uma réplica de uma coloração usando bases diferentes para nuances diferentes? Não dá. Agora, se você usar bases iguais para nuances diferentes, aí você consegue, porque você já tem a base pronta, você consegue colocar as potências de cada reflexo direcionando para os teus 70 e 30. Quando as bases são diferentes, se você direcionar a potência de cada reflexo, você vai se perder na base. Você não vai mais estar fabricando, porque para você fabricar uma base, você precisa de medidas exatas, meio a meio. Para você fazer uma réplica de um tubo de coloração, você precisa de 70 e 30.
ou muitos usam até a regra de 2 por 1, mas o mais próximo ao fiel é o 70 e 30, tá? Então, gente, aí, com isso aqui em mente, deixa eu ver se... Opa, aumentou o número. Muito bem, pessoal, vocês estão todo mundo acordado hoje, hein? Eu acabei de dar 2 horas de aula, tá? Bom, com isso daqui em mente, gente, eu ensino isso daqui para os meus alunos, que pra gente reproduzir um tubo de coloração, a gente precisa respeitar essa regra. Para bases iguais, você pode sim usar nuances diferentes. Agora, quando você tem as nuances diferentes, as bases têm que ser iguais. Porque para bases diferentes e nuances diferentes, ao montar a cor, ou você vai se perder na base, ou você vai se perder no reflexo. Então, não tem como, tá bom? Mas, por que eu tô passando isso aqui pra vocês? Porque eu fiz um cabelo, e eu coloquei essa fórmula. Eu coloquei bases diferentes para nuances diferentes. E eu ainda piorei. Eu ainda coloquei mais dessa e menos dessa. Mas peraí, aí os meus alunos, alguns alunos meus perguntaram: mas Suzana, agora eu fiquei confusa. Você colocou bases diferentes para nuances diferentes? Como assim? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Assiste depois, Priscila, a aula é bem legal, tá? Então, gente, aí alguns alunos meus, aí eu vi que ficou essa dúvida. Gente, exatamente, você não pode pegar bases iguais para nuances, bases diferentes para nuances diferentes. Mas quando você está fabricando uma réplica de um tubo de coloração e não quando você está matizando, fazendo uma fórmula para jogar em determinado fundo de clareamento, como era o meu caso, eu não estava querendo fabricar uma base, uma réplica de um tubo de coloração. Eu estava concentrada no que eu precisava colocar em determinado fundo de clareamento para ter o meu castanho canela. Tá bom, gente? Só para complementar o raciocínio, eu coloquei bastante 6.7 porque algumas mechas abriram na altura de 7, a outras na altura de 8, certo? Então eu tinha bastante acobreado e tinha um pouco de dourado nesse meu fundo, tá certo? Eu queria um tom... Vocês já viram a canela como é que ela é? Ela é um marrom quente, a cor da canela. Vocês já pegaram uma canela na mão? Sabe a canela mesmo, aquela que a gente faz uns doces? Ela é um marrom terracota, a cor dela. O marrom terracota é um marrom quente, tá certo? Por isso que eu carreguei bastante no marrom e coloquei pouca cor quente, porque eu já tinha bastante cor quente nos meus fundos de clareamento. E na verdade eu coloquei também na base na altura de 6 porque eu queria dar uma fechadinha, eu não queria tão aberto pro 8. Eu queria que desse uma fechada, certo? Eu queria que desse uma caída, né, que fechasse tudo pro 7, tá? Então entendam que quando você tem um cabelo na mão e você quer determinado resultado, quando se trata de uma fórmula que você vai criar na sua cumbuca, você pode usar de raciocínio, usando bases diferentes e nuances diferentes, ok. Agora, quando você quer criar uma réplica de um tubo de coloração, aí você precisa respeitar a regra, que é para bases iguais, nuances diferentes, para nuances diferentes, bases iguais. Alguma pergunta? Tá certo, pessoal? Então, eu primeiro mostrei para vocês como é que a gente faz o 641 usando o 6.4 e o 6.1. A gente consegue fazer sim uma réplica de um tubo de coloração, porque nós estamos trabalhando com bases iguais
e nuances diferentes. Aí eu não preciso me preocupar com a base, porque eu só preciso colocar a quantidade de 70 e 30 para as nuances, só isso. Agora, quando eu tenho bases diferentes para nuances diferentes, para eu fabricar a base eu preciso de 50% e 50%. Para fabricar a nuance, eu preciso de 70% e 30%. Então, quando me concentrar num, eu não estou cumprindo com o outro. Quando me concentro na nuance, eu não concentro na base. Porque se eu pegar 70 de um e 30 de outro, não é meio a meio para me dar, para eu dividir por 2 e me dar um 5. Certo? Então, quando eu respeito um, eu me perco no outro. Isso quando eu trabalho fora da regra. Tá bom, pessoal?